Hoje eu quero te mostrar como calcular a quantidade de cabos que você vai ter dentro da sua viga protendida. E essa daqui é uma etapa que parece simples, e realmente é muito simples, mas ela é muito importante porque ela vai conflitar lá com a arquitetura. Então a gente vai ter que ficar brincando aí com essas alturas, ficar brincando aí a quantidade de cabos que a gente precisa de proteção para ver se a nossa solução estrutural ela vai dar certo ou não. Então hoje eu quero te mostrar aqui na prática como que calcula isso de forma simples e como que a gente pode fazer isso tanto de forma manual mesmo e de forma mais automatizada com a planilhinha ali que auxilia nessa construção aqui, né? E para você que não me conhece, meu nome é José Vitor, eu sou engenheiro civil especialista em projetos de concreto armado e protendido. E nesse canal aqui o objetivo é esse mesmo, trazer aqui vídeos que a gente utiliza na prática, utilização de IA, trazer tudo que envolve aí que pode melhorar a nossa prática aí, né, no dia a dia de projeto. E se você é engenheiro recém-formado ou é autônomo aí que está no começo da sua caminhada e quer aumentar a sua carteira de clientes, eu te convido a assistir uma aula gratuita que eu fiz sobre o método de marketing e prospecção ativa para engenheiros civis. Então, se você quer aumentar aí sua carteira de clientes, quer conseguir os seus primeiros clientes, eu indico demais a assistir essa aula, porque você vai sair de lá pelo menos prospectando 5 clientes ainda hoje. Então, clica aqui no link e no comentário fixado que vai ter um link de uma aula gratuita e eu espero que você vá lá, porque eu acho que pode te auxiliar demais aí nessa caminhada. Então, vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui bem teórico mesmo. Eu peguei uma viga aqui com a altura de 50 e base de 80 centímetros. E a primeira coisa que a gente tem que definir é o cobrimento da nossa viga. Então, se a gente for lá na tabela 7.2 da norma 6118, a gente vê lá as classes de agressividade ambiental e os cobrimentos, né? Então, se a gente for ver aqui para o concreto protendido e para uma viga, que é o nosso caso aqui, a gente vai ter que ir para no meu caso aqui em teórico, né? E geralmente eu trabalho nessa faixa aqui da classe de agressividade ambiental 2, a gente vai ter aqui um cobrimento de 3,5 centímetros. Então, se a gente for dar um offset aqui de 3,5 centímetros, a gente vê que é essa área útil aqui que eu já deixei preparada para a gente. Então, eu peguei aqui e dei um offset básico de 3,5 centímetros para o lado. Então, se a gente for conferir aqui, ó, 3,5 centímetros ao lado mesmo. E aí eu gosto sempre de traçar uma linha aqui central para facilitar o posicionamento da nossa plaquinha de proteção, né? Então, a nossa plaquinha aqui ela tem um tamanho de 6 por 13, que é o tamanho convencional que tem no mercado, e geralmente a gente posiciona isso aqui a cada 1 centímetro. Para que 1 centímetro? Para ficar fácil do cara alocar isso lá na obra. Então, 1 centímetro é muito melhor que você colocar lá, sei lá, 1,4 centímetros. Então, se a gente for jogar isso aqui, ó, eu gosto sempre de pegar isso aqui, ó, e centralizar no meio da nossa viga aqui, ó. Então, a conta é bem simples, né? A gente viu que tem... Aliás, vamos jogar isso aqui pro lado, ó. Então, jogar pro lado aqui tem 6, então vamos jogar 7 para ficar aqui com 1 centímetro entre elas, né? Então, a gente está com 1 centímetro aqui, ó. Já vamos jogar isso aqui para cima também. Ó, se a gente for jogar 13, a gente já joga 14. Então, a gente viu aqui que a gente tem esses valores clássicos aí de 7 centímetros e 14. Então, a conta simples aqui que a gente tem que fazer é basicamente abrir a calculadora, né? E pegar aqui o 80, que é a nossa base, menos o nosso cobrimento, que é 3,5 menos 3,5. Então, deu 73 centímetros de base útil aqui. E a gente divide pelo 7, que é a mesma base que a gente tem. Então, a gente combina o 70 menos o 3,5 do cobrimento e divide aqui pelo 7, que é o nosso valor aqui da nossa base também, da nossa plaquinha de ancoragem. A gente viu que aqui nessa seção ela cabe 10,4 plaquinhas, mas como 10,4 não existe, a gente vai trazer isso aqui para 10. Ou seja, significa que cabe 10 plaquinhas aqui na horizontal. Então, a gente vai lançar ali que cabe 10 plaquinhas na horizontal. Então, vamos colocar isso aqui, ó. E vamos dar um... Então, vocês viram aqui que eu coloquei ela no meio, né? E coube somente 3, 4, 5, 9 plaquinhas de ancoragem aqui ao todo, né? Então, você viu que ficou ficou muito apertado e a gente precisa
redimensionar a posição dessa plaquinha, né? Então, geralmente o que eu faço é sempre pegar uma plaquinha dessa e colocar na face, e aí eu vejo quantos centímetros tem daqui até ali, ó. Então aqui, ó, cabe mais uma, e aqui ficou faltando 4 centímetros. Então a gente pode só jogar 2 ali para a direita, que ela vai ficar centralizada. E uma dica muito importante aqui para você que está nessa fase é sempre deixar ela excêntrica. Então, se a gente for pegar aqui o centro que a gente tinha definido lá atrás, essa linha laranja, você vê que ela está igualmente espaçada para os lados. Então, se a gente for pegar aqui, ó, daqui até no centro daquela plaquinha tem 31,5. Se a gente for jogar para o outro lado, também tem os mesmos 31,5. Então, ficou bem posicionado aí. E agora a gente vai pegar a nossa altura ali. Então, a gente vai pegar a nossa altura ali de 40, tirar o 7, que é o nosso cobrimento. Opa! Tirar o 7 aqui, que é o nosso cobrimento. E agora, em vez de a gente dividir por 7, a gente vai dividir por 14, que é a altura dela lá que eu tinha te mostrado logo há pouco. Então, 14, então significa que a gente consegue ter duas plaquinhas de ancoragem, que está 2,35, não tem como cortar a nossa plaquinha aqui de proteção e colocar 2,35, né? Então a gente vai colocar duas aí na altura. Então se a gente for selecionar aqui tudo e jogar para cima, a gente vai ver que tem 13, então a gente já joga 14, e a gente viu o mesmo problema, a nossa placa está saindo para fora da nossa viga. Então aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz lá quando ela estava na horizontal, que é trazer o topo aqui da nossa plaquinha para o topo aqui do cobrimento, e agora a gente vai ver quanto que falta ali para baixo, para ela ficar centralizada. Então tem 6, então significa que eu tenho que descer 3 aqui para baixo. Descer 3 aqui para baixo. Trouxe 3. E aí ela ficou centralizada. Da mesma forma, a gente pode ver aqui, ó. Então, ó, se a gente for pegar aqui, ó, o centro da posição dá 7, e aqui também dá os mesmos 7, ó. Então ficou 7 para cima e 7 para baixo. Então, se você for ver, a viga ela está igualmente espaçada as plaquinhas de ancoragem. Então, se a gente for ver, ela coube aqui 20 placas dentro de uma viga de 80 por 40. Isso poderia também acontecer se, caso a gente quisesse, uma viga que fosse com as placas na horizontal. Isso pode acontecer também, isso não implica em nada lá na execução, e pode ser que horizontalmente a gente tenha mais cabos na horizontal. Vamos fazer esse cálculo aqui para ver? Então, se a gente abrir aqui a calculadora novamente, aqui vai ser 80 menos 7, que é o cobrimento, né? Então a gente tem 73%, e agora a gente vai comparar os 80 com a nossa base aqui horizontal, que agora é os 13 mais 1 nosso lá, né? Então a gente pega isso aqui e divide por 14. Então significa que a gente pode ter 5 plaquinhas assim na horizontal. Então na nossa viga aqui de 80 por 40, a gente tem 5 plaquinhas na horizontal. E aí a gente faz a mesma conta, só que para a altura agora. Então vai ser os 14 menos 7, e agora, 14 menos 7 dividido por 7. Então significa que a gente pode ter 4 plaquinhas deitadas assim, ó. Então aqui a gente traz os mesmos 7. 7, 14 e 21. Então a gente viu aí que a gente pode trabalhar tanto com a plaquinha na vertical quanto na horizontal. Se a gente for ver aqui, ambas elas deram o mesmo valor aqui, que é o de 20 cordoalhas. Só que existem situações que tanto a horizontal pode ter mais cabos, quanto ela posicionada na vertical pode coincidir de ter mais cabos aqui. Então, mostrar isso aqui para vocês, se a gente for ver, realmente deu os 20, né? Então aqui deu 10 vezes 2, deu 20. E aqui também deu 5 vezes 4, que deu os mesmos 20 aqui para a gente. Então, se a gente for ver aqui, a planilhinha, ela traz aqui para a gente os parâmetros de entrada, que eram aqueles mesmos, 80 por 40, cobrimento 3,5, e o espaçamento entre as peças de 1 centímetro. Aqui tem a seção útil para a gente desenhar lá no CAD, que é os 73 por 33 que a gente viu lá. E aqui a gente já viu que ele deu para a gente total de cordoalhas posicionado na horizontal seria de 20, que é o 5 por 4 que a gente viu lá,
E aqui na quantidade, na orientação vertical, também deu os mesmos 20. Igual eu comentei, se a gente, por exemplo, colocar aqui 100 por 40, a gente vê uma ligeira diferença na quantidade de plaquinhas na vertical. Então, a gente vai de 26 para 24. Logicamente, isso aqui, não estou falando que sempre vai passar com o máximo. A gente tem que ver lá as tensões, analisar certinho lá o ato da proteção, o estado de serviço de fissuração, aqueles itens lá que a gente vai abordar aqui também no canal em outros vídeos. Mas basicamente é isso, te mostrei aí como que faz isso desenhando, né, vendo aqui no CAD. Como eu disse, eu gosto bastante de fazer esse desenho aqui para saber qual que é a ordenada que a gente tem que lançar lá nos cabos lá do Iberic. Então a gente sabe aqui que, por exemplo, aqui a gente tem que lançar ela com a altura de 7 centímetros para cima e 7 centímetros para baixo. Então fica muito fácil fazer isso aqui e locar lá no Iberic a partir de quando você tem o desenho aqui. E aí uma coisa que eu quero mostrar para vocês, e eu estou trabalhando para isso aqui, eu estou fuçando aqui na IA, aqueles videozão que geralmente eu faço, que é para fazer isso aqui de forma automática já no Excel. Então, fazer essas orientações visuais com essas coordenadas para a gente só lançar lá no Iberic. E se eu conseguir fazer isso de uma forma coerente, eu vou disponibilizar aqui para vocês e acredito que vai ser bacana. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de fato a entender como que calcula essas plaquinhas aqui em relação à nossa viga. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado